Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma terça-feira teológica e nesta nós estaremos falando sobre a diferença entre o homem de Deus e o homem usado por Deus, com base em João, capítulo de número 15. Verso primeiro: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Bom, para entendermos isso, se faz necessário compreendermos que, no contexto bíblico, existem três tipos de videira: a videira do passado, que é Israel, a videira do futuro, que é a videira da terra, e a terceira é a videira do presente, que é Jesus Cristo. A videira do passado, Israel, é a nação cuja qual Deus a escolhe e elege para que fosse a nação sacerdotal. Nação esta que todas as nações da terra viessem conhecer a Deus por intermédio dela, contudo, esta nação falha. É por isso que vem Jesus Cristo. E Jesus ele começa dizendo que ele é a videira. Nós, os galhos, os ramos. E como isso nos ajuda a entender a diferença entre um homem e uma mulher, que ela é usada por Deus, e a diferença entre um homem e uma mulher, que são homens e mulheres de Deus. Precisamos, primeiro de tudo, entender que existe uma diferença muito grande entre você ser usado e você ser de Deus, ser propriedade dele. E nesse texto, e o porquê disso? Alguns anos atrás, esse tema foi uma dúvida que permeou o meu coração. Deus, uma pessoa com caráter duvidoso pode ser usada dessa forma? Como assim? E Deus, por intermédio dessas imagens, dessas figuras, ilustrações, Deus me respondeu. Bom, quando nós analisamos todo o contexto da Bíblia, nós podemos identificar alguns aspectos. Qual é o aspecto? Todos os homens, ou a sua maioria, possuem algum dom. E quando lemos 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, nós vemos quais são estes dons. E mais do que isso, o propósito dos dons. O propósito de quem prega não é salvar-se a si mesmo através da pregação, mas salvar outro. O propósito de quem canta não é salvar a si mesmo por intermédio do louvor, mas aquele que o ouve, quem ensina e assim sucessivamente. Todos aqueles que possuem algum dom, que exercem em alguma parte do ministério, o propósito nunca é ser salvo por intermédio disso, mas salvar alguém através disso. E com base nisso, Jesus me fez entender um pouco. E eu pesquisei um pouco sobre botânica, nada muito profundo, apenas uma coisa bem simples, bem rasa. E o que é que eu entendi? Que as folhas de uma árvore, elas servem como a cozinha da árvore. Então ela captura os nutrientes necessários para o desenvolvimento, para o amadurecimento, para o fortalecimento daquela árvore. Ela captura os nutrientes e faz com que aquela árvore cresça e se desenvolva de uma forma saudável. Bom, a seguinte ilustração que o Senhor me deu para compreender isso é: ele é a raiz. Então, o tronco, as folhas, os frutos, os galhos, tudo isso só existe porque tem uma raiz. E Jesus é esta raiz. A igreja é o tronco. E nós, como membros deste corpo, nós fazemos parte da igreja, sendo os galhos. E uma coisa interessante que eu analisei enquanto o Senhor falava comigo é que todos os galhos, ou a maior parte dos galhos, produzem folhas. Todos os galhos, ou a maior parte dos galhos, tem folhas em suas pontas.
Só que o fator que me deixou ainda mais abismado e ainda mais entendido acerca disso é o fato de que nem todo galho que tem folha tem fruto. E o que é isso, Lucas? O que você quer dizer com isso? A aplicação do texto. Jesus, ele é a raiz. E sem a raiz, o tronco não existe, os galhos não existem. A igreja é o tronco. E nós somos os galhos. E olha que lindo. Todo galho possui folha, ou a maior parte do galho possui folha. A folha serve para buscar, trazer os nutrientes para que o tronco cresça. Todos nós possuímos um dom. Todos nós possuímos algo que serve para acrescentar na obra. Todos nós possuímos alguma virtude que serve para com que esta obra, que é a igreja, o tronco, venha crescer cada vez mais saudável e assim possa se desenvolver ainda mais galhos, ainda mais pessoas. Todos os nossos dons servem para a edificação da igreja, a não ser o quem fala em mistério, que fala para si mesmo, para a edificação própria. E é aqui que está o segredo. Nem todos aqueles que possuem dons possuem o fruto. E o texto vai dizer que aquele que não possui o fruto, Jesus corta e deixa com que este galho venha secar e queimar. Qual é a lição que nós conseguimos extrair, que nós podemos entender por meio disso? É que se tivermos dons e não produzirmos frutos, e qual tipo de fruto? Um fruto digno de arrependimento. Se nós não produzirmos uma mudança verdadeira de caráter, se nós não formos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, ainda que eu pregue, ainda que eu cante, ainda que eu ensine, se eu não for transformado por Deus, eu serei cortado e lançado no fogo para ser queimado. E é esta a diferença que nós precisamos fazer. Todos aqueles que estão enxertados nesta árvore, todos estes que estarão inseridos nesse contexto, podem ser usados por Deus. Lucas, mas mesmo uma pessoa sem caráter pode ser usada por Deus? Sim. Porque o dom que Deus deu a ela não é da pessoa, é dom de Deus. E o dom que Deus deu, Deus usa não por amar a pessoa, mas por me amar e por te amar. Então, ainda que essa pessoa não esteja em obediência, Deus pode usar o dom que ela tem para que você seja alcançado, para que eu seja alcançado. É por isso que nós escutaremos, não poucos, mas muitos testemunhos de que uma pessoa que estava fazendo evangelismo, Deus usou um mendigo para falar com ela, uma pessoa no meio da rua foi usada por Deus para falar com ela, uma pessoa que estava em dúvida na fila do banco, deu uma estratégia, uma direção e a pessoa sabe e reconhece que foi Deus quem usou aquela pessoa para isso. Isso é a prova de que ser usado por Deus não está ligado ou atrelado ao fato da pessoa ter um caráter genuíno. Então, todos, qualquer um pode ser usado por Deus. E é por isso que eu torno a repetir que existe um abismo muito grande entre você ser usado por Deus e você ser uma pessoa de Deus. Porque se não tiver fruto, vai ser queimado. Se não produzir um fruto digno de arrependimento, você será queimado. E aí nós vemos o Apocalipse de Mateus, no capítulo de número 7, embutido nisso. Senhor, em teu nome eu preguei, em meu nome. Em teu nome eu profetizei, no nome de Jesus. Em teu nome eu curei, no nome de Jesus. Em teu nome eu expulsei demônios, no nome de Jesus. No nome de Jesus é que existe poder. E é por isso que a igreja brasileira precisa desassociar o fato de uma pessoa ser muito usada por Deus dela ser uma pessoa de Deus. Ser usado, qualquer um pode ser. Agora, ter o caráter transformado e lapidado por Deus, não são poucos. Não porque Deus não quer,
mas porque as pessoas não se permitem ser mudadas, porque as pessoas não se permitem ser transformadas. E está aí a resposta. Em João, capítulo de número 15, Jesus vai dizer que se nós estivermos nele e ele estivermos em nós. E como isso? Por intermédio da fé. Se nós estivermos nele por intermédio da fé, produziremos frutos. Seremos usados por ele. Os dons que ele nos concedeu servirá para a edificação da igreja. Os dons da igreja, da comunidade local, servirá para nos alimentar, para nos edificar, para nos consolar. Mas precisamos entender que toda árvore tem galho, todo galho tem folha, mas nem todo galho que tem folha tem fruto. E aí nós iremos nos surpreender no grande dia, porque tem muito galho com folhas lindas, dons maravilhosos, que não estarão lá. E pessoas das quais nós nem lembrávamos o nome estarão lá no grande dia. E aí nós iremos olhar e vermos muitos frutos que foram produzidos por esta pessoa, por este galho. A folha, o dom que ela tinha não era tão vistosa aos nossos olhos, mas ela tinha um caráter ilibado e possuía frutos, tudo isso para a honra e glória do Senhor. O fruto ele não serve para me alimentar, o fruto ele serve para alimentar, para alcançar outras pessoas. E a pergunta é: será que nós somos homens usados por Deus? Ou homens que possuem o caráter semelhante ao caráter de Jesus? Que nós venhamos ser capacitados pelo Espírito Santo a cada vez mais, a cada dia mais, conseguirmos identificar uma pessoa que é usada por Deus e uma pessoa que tem o caráter ilibado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos possuem dons, mas nem todos possuem frutos. Quando estiver na rua e ver uma árvore, analise. Você irá enxergar inúmeros galhos com muitas folhas, mas poucos galhos com frutos. Tenha fruto. Ainda que você tenha folhas, tenha dons, tenha frutos. E que este fruto possa produzir vida por onde você passar. Que Deus os abençoe. Semana que vem tem mais.